É bom estar na presença de Deus. É bom servi-lo. É bom compreender tudo que Ele faz, embora nem sempre possamos compreender o que Ele faz. Mas estar debaixo da sua potente mão é um privilégio. Ele nos conduzindo, nos direcionando, nos dando livramento. Teve alguém que recebeu o livramento de Deus aí essa semana, por esses dias? Eita glória! Semana passada fui a Salvador e eu não dirijo, eu não corro muito, vou entre 90, 100 e 110. E aí fui visitar os meus pais em Mata de São João. E aí fui levar meu pai para fazer um exame no Itaigara, em Salvador, e quando chego próximo da casa deles, uma peça que fica embaixo do carro, uma chapa que é ligada à roda, ela se rompeu. Eu estava em baixa velocidade, o carro simplesmente parou porque foi próximo a um quebra-mola. A roda, ela saiu e o carro travou. E o que eu fiquei pensando era, e se tivesse sido na BR-324, a 100 km por hora, passando por um buraco? O que poderia acontecer? Uma noite antes, minha esposa sonhou que entrava uma espada na cabeça dela e a cabeça era dilacerada. Eu vi a mão de Deus de uma forma muito especial nos guardando. Eu vi a mão de Deus de uma forma muito especial nos livrando. O engraçado é que este livramento, nós tivemos a oportunidade de enxergar e compreender. Mas quantos são os livramentos que o Senhor tem nos dado que a gente nem sabe, nem percebeu, passou por nós, e nós estamos vivos graças a Ele, para a glória dEle e por Ele. Recebemos livramento todos os dias, e isso nos alegra. Pode ter sido um livramento de bala, de acidente, uma morte súbita, um problema irremediável. Eu não sei qual o tipo de livramento que o Senhor nos deu. Eu só sei que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o temem e o livram do mal. Então pegue sua Bíblia aí e abra em 1 Samuel, capítulo 14. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, depois pulamos para o versículo de número 6. Amém? Quem achou diz, eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Glória. Diz assim a palavra de Deus: certo dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro, ou ao seu pajem: vem, passemos a guarnição desses filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. O povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Versículo 6. Disse Jonatas ao seu escudeiro:
Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Essa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre livramento, ter ou ser. O texto ele fala de quando o povo estava sendo assolado de uma forma muito grande pelos filisteus. Para você ter uma ideia, o que acontece no capítulo 13 e 14 de 1 Samuel, é que os filisteus tomaram conta da cidade a tal ponto, da nação a tal ponto, que arrancaram de lá todos os ferreiros. Não havia como alguém fabricar espada, escudo ou lança. Flávio Joséfo, ele afirma que até para se afiar as ferramentas de trabalho, eles precisavam pagar cerca de 8 gramas de prata para poder afiar a sua ferramenta de trabalho. Saul, nesse período, ele se afasta um pouco e está em Migron, debaixo de uma árvore, à sombra. E do lado dele está 600 homens. O que acontece com Saul aí é que, já que não havia como fabricar armas, nem lutar contra os filisteus, Saul toma a decisão de se esconder. Toma a decisão de se ocultar. Você vai ler mais à frente e vai descobrir então que não era só Saul e os 600 que estavam com ele, porque quando a batalha ela começa, os homens que estavam escondidos saem das cavernas e se juntam a eles, totalizando então um total de 12.000 homens. 12.000. Saul, enquanto o povo sofria nas garras dos filisteus, Saul estava debaixo de uma árvore frondosa à sombra. Porque o Senhor fala que o povo sofria? Porque sem ferreiro não há como lutar contra, mesmo que se queira. E eu quero desde já abrir um parêntese para lhe falar que a estratégia do diabo geralmente segue este mesmo princípio. E qual é, pastor? É lhe dizer que você não pode fazer nada se ele está contra a sua vida. Dizer a você que você está impossibilitado, sem armas para lutar, sem como guerrear, sem como ir adiante. Mas como profeta de Deus, como mensageiro da sua palavra, eu tenho que lhe dizer
que Satanás é um mentiroso e que você tem condições de lutar sim. Então continue lutando pela sua casa, continue lutando pelos seus filhos, continue lutando pela empresa, continue lutando pelo seu casamento, continue lutando pela sua história. Porque mesmo que ele tenha dito que você não pode fazer nada, o Espírito Santo que está contigo a todo instante, ele disponibiliza para a tua história armas poderosas. E ninguém, escute isso, ninguém pode lhe parar. Quer ser boca de Deus para a vida de alguém? Aponte para ele ou para ela e diga: ninguém pode lhe parar. Ninguém pode lhe parar. Ninguém. O que Saul faz é se esconder. Está escondido. E em determinados momentos isto não é errado. Porque precisamos sim estarmos escondidos debaixo das asas do Altíssimo. Precisamos estar escondidos à sombra do Onipotente. Precisamos descansar nele a todo tempo. E quando entendemos que nele estamos seguros, aí sim alguns milagres começam a acontecer sobre a nossa história. O que Saul está buscando ali, escondido debaixo da sombra, ele está buscando então um livramento sobre a sua história. Ele está buscando um livramento para os seus soldados. Ele está buscando um livramento para o seu reinado. E Deus dá livramento àquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo. Deus dá livramento àquele que confia, aquele que espera. Deus dá livra alabaia, sul, mandará serba, dará. Aleluia. Eu já me alegro no Senhor, porque o Espírito de Deus já começou a derramar livramento sobre histórias de vidas aqui. Escute por favor, a empresa não vai falir, o casamento não vai acabar, a história será mudada, porque Deus está no controle da situação. Então Ele entra com livramento sobre a tua história. Quem crê nisso dá um glória a Deus. Aleluia. 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 O salmo escrito por Moisés, Salmo 91, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Alguns versos depois, fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 1000 cairão ao teu lado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Não será. Então confia, guarda, espera, descansa. Para que essa ansiedade? Para que essa dor? Por que essa tristeza? Deus está cuidando de tudo.
cuidando de tudo. Cuidando de tudo. O que acontece então é que enquanto Saul estava ali, debaixo da sombra, o seu filho Jonatas então percebe que se o povo estava desarmado, Deus então só usaria quem estava armado. E ele estava bem armado. Então raciocina comigo. Se o povo está desarmado e eu tenho armas, Deus então vai ter que me usar. Deus então me usará para trazer livramento ao povo. Há 3 coisas, na minha opinião, acontecem com Jonatas. Primeiro, há uma coisa chamada percepção. Ele percebe a situação. Ele compreende a situação. Está na hora de você entender que o instrumento para ser usado dentro da sua casa é você. Não, eu vou repetir isso. Tem gente esperando uma visita do pastor Josué. Tem gente esperando uma visita do pastor José Luiz. Tem gente esperando uma visita do pastor Jefferson, para que Deus faça um milagre dentro do seu lar. Só que o canal de bênção, aquele que detém a presença, aquele que é o sacerdote da casa, é você. É você. Deus até pode usar o pastor Josué Brandão, o pastor José Luiz, ou pode até me usar lá dentro do seu lar. Mas nada que faremos lá será maior do que aquilo que Deus fará através da sua vida. Nada será maior do que aquilo que Deus fará através de você. Você primeiro precisa perceber, entender que sobre a tua vida e sobre a tua casa está a presença de Deus. Satanás, ele não pode entrar, ele não pode fazer ninho, ele não pode cantar de galo, ele não pode dizer quem manda, ele não pode destruir os seus filhos, nem a sua história, nem o seu emprego, ele não pode fazer nada disso, porque lá está a presença de Deus. A segunda coisa sobre Jonatas é a transformação. Primeiro, percepção. Segundo, transformação. Paulo escreve dizendo que precisamos ter a mente transformada. Se Deus ele quer usar alguém, ele não usa alguém de qualquer jeito. Ele não usa alguém de qualquer forma. Ele muda primeiramente a forma de pensar desta pessoa, para que o nome do Senhor seja exaltado sobre ele. Pastor, não estou entendendo. Tem tanta gente que ainda se acha o coitadinho, que ainda se acha o pequenininho, que ainda se acha o fraquinho. Eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, ai de mim, ai que dó, ai que tristeza, ai que agonia. Para com isso!
Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Ele está com você, então, ei, há poder de Deus sobre a tua vida. Os demônios se submetem ao nome de Jesus e à presença dEle sobre você, sobre você. Eu era líder de adolescentes há uns 25 anos atrás. E era a minha primeira vez como líder, então eu não sabia muita coisa. Orando, então, num retiro, uma adolescente, ela caiu endemoniada. Os que eram mais velhos do que eu, fizeram uma roda, colocaram uma menina no centro e começaram a orar. 1, 2, 3 horas de relógio. Orando, 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 e o demônio não saía. O demônio não saía de jeito nenhum. E eu fiquei observando. E toda vez que eu observava, eu falava, isso está errado. Não é assim, não. É oração. É poder. É línguas estranhas. Tem alguma coisa errada. E fiquei comigo, me martirizando. Até um momento que eu não consegui mais me segurar. Eu entrei na roda e falei, para agora. E todo mundo assustado, ficou. O que foi? Eu falei, não é assim que se expulsa demônio. Como? Tem que ler Bíblia. Tem que conhecer. Tem que entender que sobre você há a autoridade de Deus. Então, se sobre mim há autoridade, então dá licença. Olhe para mim, demônio. Aí quando ele olhou, eu não posso olhar. Por quê? Porque teu olho tem fogo. Eu falei, oxente. Não me toque não. Por quê? Porque tua mão tem fogo. Eu, oxente, tem. Sabia não. Na autoridade do nome de Jesus eu te ordeno. Sai. E o demônio que estava ali há 3 horas de relógio saiu. Saiu. Só por um detalhe. Compreender que sobre mim havia a autoridade de Deus. Quando você entender que essa autoridade que Ele me deu, Ele te deu também. Que Ele deu ao pastor Zé Luiz, Ele te deu também. Que Ele deu ao pastor Jones, Ele te deu também. Que Ele te deu, então as coisas vão mudar. Porque, olhe para mim. É impossível você impedir que os pássaros voem por cima da sua cabeça. Eles vão voar, vão passar. Mas é possível deixar, ou possível impedir que eles façam um ninho em cima da sua cabeça. Porque quando ele tentar, você vai espantá-lo. Os demônios vão atacar, vão lutar, vão fazer contra. Mas uma coisa é certa, quando eles vierem contra você diretamente, a autoridade de Deus sobre a tua vida vai expulsá-los. A autoridade de Deus da sua vida vai mudar a história. Então, dá uma cutucadinha no irmão do lado, diz assim para ele, usa a autoridade. Precisamos entender que a nossa mente precisa ser mudada.
Somos filhos de Deus. Somos instrumentos de Deus. Somos armas na mão do valente. Somos flechas em suas mãos. Então você deixe Deus agir como Ele quer. E a terceira coisa, percepção, transformação e ação. Ação, simples assim. Se permita ser usado por Deus. Pare de esperar cair do céu. Não, Deus vai mandar. Não, eu estou orando. Não, estou jejuando. Deus vai fazer. O emprego vai chegar. Botou o currículo, irmão? Não, mas Deus vai mandar. Saiu para visitar algum lugar? Não, mas Deus vai mandar. Deus vai fazer. Cadê a ação? Se disponibilize. Vá além. Saia do lugar. Se mova. Quando Jesus ele está passando, ele vê um cego de nascença. E aí perguntam para ele: Jesus, quem pecou para que esse nascesse assim? Ele: não, ninguém pecou. Nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus. O cego está apático, cheio de apatia. Para ele tanto faz, tanto fez. Nunca se ouviu na história alguém abrir os olhos de um cego de nascença. Jesus está passando, e quando Jesus passa, multidões o seguem, pessoas pedem milagre, pessoas gritam, mas este está apático. Jesus então cospe no chão, faz lodo e unta os olhos do cego. Ele vai lá, e é engraçado porque geralmente cegos assim não têm as órbitas dos olhos, mas mesmo assim ele vai lá e mela. Aquilo deve ter dado um incômodo no cego, de uma forma. E Jesus diz: agora vai e lava-te. Ele foi, se lavou e voltou enxergando. A intenção de Cristo nessa história é justamente isso: criar no cego um incômodo. Por quê? Porque Deus não vai trabalhar na vida de alguém que está apático. Deus não vai trazer um milagre na vida de alguém que não se move. Deus não vai trazer mudança na vida de alguém que não busca. Então ele vai lá e traz então um incômodo, e com aquele incômodo ele diz: agora vai e te lava, toma postura, faz alguma coisa, se mova. E quando ele se move e volta enxergando. Talvez na sua vida o que esteja faltando é só um pouco de ação. Mover-se de lugar para uma nova história. Jonatas então, ele decide se mover de lugar. Ele decide ir para a batalha sozinho. E ele, para não ir inteiramente sozinho, ele leva um moço que lhe levava as armas, o pajem. O pajem de armas. No capítulo 14, versículo 6, ele fala ao pajem dizendo: olha, você precisa ir comigo, porque nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Você vai comigo? E o pajem responde assim: se você decidir ficar, eu fico, mas se você decidir ir, eu vou. A representação desse menino aí é a representação do Espírito Santo.
é a representação do Espírito Santo, que está contigo a todo instante, a todo momento, a todo segundo, que está levando para você as suas armas. Você pode até ser usado em profecia, revelação, visão, palavra, discernimento, mas para ser usado tem que pedir as armas a Ele. Para ser usado tem que pegar as armas nas mãos dele. É a representação então viva do Espírito. E ele diz: se eu for, tu vai. Se você decidir ficar, eu vou ficar. Mas se você decidir ir, a batalha vai ser boa. Não, você não entendeu isso. Eu vou te falar de novo. O Espírito Santo respondendo para Jonatas dizendo: se você decidir ficar, eu fico. Mas se você decidir ir, a batalha vai ser boa. A batalha, não importa a luta que você está passando, não importa a batalha que você está vivendo agora, se você decidir lutar, Deus irá com você. Se você decidir guerrear, Deus irá com você. Se você disser dentro da sua alma: ei, o diabo não vai sair vencedor nesta batalha. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou para o culto, eu vou evangelizar, mas Deus me dará vitória. O Espírito Santo está ali do seu lado dizendo: pode deixar, eu estou contigo nessa, eu estou contigo nessa, eu estou contigo nessa. Eles então vão. E eu falei no início que a nação estava sendo afrontada diretamente pelos filisteus. Depois que eles levaram os ferreiros, eles então deixam 3 guarnições posicionadas. E uma das guarnições, de aproximadamente 20 filisteus, estava na colina em Micron. Um ponto específico, onde a visão era privilegiada. O local onde Saul estava era um local de difícil acesso. Poucos poderiam chegar lá, por isso que ele estava muito bem guardado. E Jonatas, quando sai com o moço, ele sai se esgueirando pelo vale, até chegar próximo onde estavam os filisteus em Micron. Ou Miquimás, perdão, em Miquimás. E ele vai se esgueirando. Só que ele faz uma prova ali com Deus e o seu pajem de armas. Ele diz assim: ô pajem, vamos fazer o seguinte, vamos aparecer para os filisteus. Não, mas isso não é estratégia de guerra. Não, mas a gente vai aparecer. E se eles disserem assim: fiquem aí, nós vamos descer até vocês, Deus não está conosco. Mas se eles disserem assim: ei, podem subir, Deus está nessa batalha. Porque eles vão pelo lado íngreme do monte onde estavam os filisteus. Quando os filisteus então observam Jonatas e o seu pajem, eles dizem: ô moço, vocês não são nada, vocês são pequenos demais, fraquinhos, pode subir. Quer dizer que agora os soldados de Saul estão saindo das suas cavernas, dos seus esconderijos. Sobe para ver o que vai acontecer com vocês. E aí Jonatas já sabe que Deus lhes dará vitória. Só desconstruindo um pouquinho, sabe por que ele fala assim: se eles descerem, Deus não está, mas se eles mandarem a gente subir, Deus está? É porque se os filisteus descerem,
eles estão se igualando a Jonatas, dizendo: ei, vocês são da mesma estatura que a gente. Vocês são poderosos igualzinho a gente. Então nós vamos descer e ficar no mesmo nível. Mas se eles disserem: vocês não são nada, são pequenos demais, são fracos demais, sobe. Deus está no negócio. Quer ver Deus agir? É quando o inimigo lhe despreza. Quando o inimigo acha que você não é nada. Aí Deus entra na batalha e guerreia ao seu favor. Aí Deus entra na batalha e muda tudo ao seu favor. Tudo ao seu favor. Há anos atrás eu estava em Nova Brasília pastoreando. E teve uma das ovelhas de lá que veio até a mim e falou: pastor, meu filho tem uma doença incurável no couro cabeludo e eu não sei mais o que fazer. O filho dela tinha acabado de nascer, estava com 2 meses de nascido, e o médico disse que essa doença é incurável e vai ser para a vida toda. E eu: sim, continue. E ele falou mais o quê? Ele disse para mim que não tem jeito, que só o meu Deus poderia fazer alguma coisa. Aí eu falei: pode deixar, não se preocupe mais. Se ele declarou e te desprezou dessa forma e achou que o seu Deus não faria nada, ei, agora a batalha não é sua, agora a batalha é dele. Vamos orar? Vamos orar. E ela: vamos. Nós oramos. No mês seguinte ela voltou com o menino lá para o médico. O médico então tomou um susto e disse: oxe, o que foi que aconteceu? A doença desapareceu. O menino não tem mais problema nenhum. É porque quando o Senhor falou, o Senhor então desafiou o meu Deus. E aí o meu Deus entrou com providência e curou o menino. Então não se preocupe se estão te desprezando, te machucando, te ferindo, achando que você não é nada. Estão tocando em Deus. Não é isso que Jesus fala com Saulo, quando Saulo está indo? Na sua conversão no capítulo 9 de Atos, Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não estou perseguindo o Senhor, não. Eu estou perseguindo uma falsa seita que tem aí nessa cidade. Não, você está me perseguindo. E agora tudo muda a partir de já. Compreendeu isso? Estenda uma das suas mãos para o céu, por favor. Eu não sei o que fizeram, eu não sei o que falaram, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas se é milagre, se é mudança, se é transformação, se é cura que você está esperando, assim diz o Senhor, tudo muda agora, em nome de Jesus. Vamos finalizar? O Jonatas, ele então vai subir. E o texto diz que ele vai subir com os pés e com as mãos. Repita comigo: com os pés e com as mãos. O local era tão íngreme, tão apertado, que ele vai subir engatinhando. Ele vai subir em sinal de humilhação. De humilhação. Talvez você diga: não, mas
Ninguém que vai guerrear vai subir em sinal de humilhação. Tem que subir com a espada na mão. Tem que subir pronto para a batalha. Mas Jonatas, ele sobe confiando em Deus. Jonatas sobe confiando em Deus. E detalhe, no reino de Deus, o que vale aqui não é o maior, não é o melhor, não é o grande, não é o poderoso. No reino de Deus aqui vale aquele que é o menor, aquele que é o pequeno, aquele que se humilha, aquele que se abaixa, aquele que compreende que Deus é soberano, aquele que compreende que eu não faço coisa alguma, Ele é que faz, Ele é que faz. A porta quem abre é Ele, o milagre quem faz é Ele, a manifestação quem traz é Ele, o poder quem traz é Ele que faz, Ele é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Sobe humilhado, sobe de cabeça baixa, mas sobe, porque há processos de Deus na vida do homem, há processos de Deus que lhe levam em direção às bênçãos e vitórias, há processos de Deus. E talvez você não esteja entendendo o processo. Por quê? Porque Deus não quer que você se exalte, Deus não quer que você grite, Deus não quer que você bata, Deus não quer que você mostre o seu poder, Ele quer apenas que você se humilhe. Se humilhe. Quanto mais você se humilha, mas o poder dele se manifesta. Há um texto, e eu acho lindo, ele diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu devido tempo ele vos exalte. Essa humilhação não é eu me humilhar ao irmão. Essa humilhação não é eu me humilhar à irmã. É eu me humilhar diante de Deus. É eu me humilhar diante dEle. É eu entender quem Ele é. É eu entender a soberania dEle. E quanto mais eu me humilho, quanto mais eu me abaixo, quanto mais eu me rendo, mais Ele opera. Mas Ele é. Então deixa Deus agir. Ele sobe, e quando sobe, o pajem sobe atrás dele. Quando chega lá, a Bíblia então diz que os filisteus caíram por terra. Flávio Josefo, historiador do século I, diz que não se sabe o que aconteceu, se eles adormeceram, ou se eles caíram. O que se sabe então é que neste dia, só Jonatas e o seu pajem matou toda a guarnição de filisteus. É tão extraordinário
Porque quando você lê mais a fundo, você vai descobrir que teve filisteu que, percebendo isso, tentou correr, mas mesmo assim, em 1 quilômetro e 200 metros, todos morreram. Foi tão terrível que as outras guarnições de filisteus, os outros locais onde haviam filisteus, o povo começou a tremer de medo. Tremer. Flávio Josefo diz então que o chão tremeu onde os filisteus estavam. E automaticamente eles começaram a se matar. Um colocou a sua espada contra o outro. E foram se matando até não sobrar mais ninguém. Entenda uma coisa, e aí eu finalizo e encerro. Você é o canal de Deus para o livramento que Ele trará sobre a sua história e sobre a sua casa. Você é o canal de Deus para o livramento que Ele trará. E o livramento de Deus, ele será tão extraordinariamente grande, que quando você vencer os primeiros inimigos, o restante começará a tremer de medo. Alabandaia subandará sérgia, anabastu comandará súria. Não, eu vou te explicar. Só basta começar. Nesta batalha só basta começar, é só vencer os primeiros. Deus está contigo, o Espírito Santo está guerreando ao seu lado. É só vencer os primeiros, porque o restante vai correr, o restante vai fugir, o restante vai se matar. A luta acaba hoje. Você crê? Então fica de pé, por favor. Ela mandará soia, anarás. Ela mandará arás. O que é legal nessa história é que Jonatas, ele sai escondido. Ninguém sabe. Não tem foto no Instagram dizendo tô orando no monte, hashtag poder de Deus. Não tem foto entregando cesta básica dizendo mais uma, hashtag Deus no comando. Ele sai escondido. Ninguém precisa saber. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem homens de Deus, muitos, que não estão aqui com o microfone na mão, mas são armas de Deus para essa cidade. Eu louvo a Deus pela vida de homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa igreja, que servem, que não estão aqui na frente, mas estão de joelhos dobrados, clamando ao Senhor pelas vidas que aqui estão. Que estão de joelhos dobrados pela vida do nosso pastor. Pessoas que não aparecem, mas têm um coração voluntário, tão extraordinariamente grande para trazer a casa de Deus, para não deixar faltar.
Ei, Jonatas, Deus trará vitória para a tua vida. Deus trará vitória para a tua casa. Deus trará vitória para a tua família. A batalha que você sofreu foi até ontem. Porque hoje Deus entra com uma grande providência. Uma grande providência. Enquanto eu falava no início da mensagem sobre demônios que lutavam contra pessoas, Deus me mostrou algumas pessoas que estão sofrendo ataques demoníacos. Estão com medo por causa da obra contrária que foi feita, com medo por causa das dores que tem sentido, que parece ser sem explicação, com medo porque ouviu uma voz e não sabe de onde. Meu Deus manda lhe dizer que tudo isso acaba agora. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda atuação satânica, maligna, destrutiva, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que a sua casa, que a sua empresa, que a sua família seja inundada agora pela presença de Deus, pela presença do Todo-Poderoso, pela manifestação da glória dele. O que você sofreu até ontem, porque hoje há uma nova história para você. Coloque a mão no seu coração, coloca. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Adora um pouquinho. Sobe em humilhação mesmo, vai se humilhando, porque tem inimigo caindo por terra, vai se humilhando, alabasto, comanarabatara, vassúria, alamandaraiastere, amanastu, yabadarabastere.